Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Testemunho de fidelidade e fé. Lá em Isaías 28, versículo 26, está escrito assim: Pois o seu Deus assim o instrui, devidamente o ensina. Glória a Deus, aleluias. É Deus que nos ensina através da sua palavra. E para ensinarmos a outros, temos que aprender, passar pelo discipulado. Porque Jesus nos deu uma ordem, e de fazer discípulos por todas as nações. Temos que fazer discípulos. Alunos, discípulo significa aluno. E antes de ensinar, nós temos que ter passado pelo discipulado. E antes de ensinar a palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus, colocando em prática, igual o Tiago fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes a palavra de Deus. Pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Amém? Testemunho de fidelidade e fé. Quem crê em Jesus Cristo obedece. Quem crê em Jesus Cristo proclama o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Nós sabemos que Deus ele tem propósito em tudo. Os dias bons e os dias maus fazem parte da vida. Jesus nos falou claramente. Jesus, ele falou a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele disse que no mundo eu e você nós vamos ter aflições. Mas Jesus nos dá um conselho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gabriel fala que aqueles que creem em Jesus são mais do que vencedores. Jesus venceu, nós vamos vencer também. Os dias bons e os dias maus fazem parte da vida. Em todos eles o Senhor tem um propósito. Algumas coisas vamos compreender, outras não. Somos chamados a não compreender e entender todas as coisas, mas sim para confiar, descansar em Jesus Cristo. Amém? E nós temos que ter fidelidade e fé ao Senhor. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17 está escrito assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos novamente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus, aleluias. E nós temos muitos testemunhos de fidelidade e fé. Deus nos chama para que eu e você venhamos ser sacrifícios vivos para Deus. Que possamos viver uma vida de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com a fé em Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Amém? Então nós temos que viver uma vida conforme a fé que nós professamos. Se cremos em Jesus, e de fato nós cremos em Jesus, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele é Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis, nós vamos viver uma vida que agrada a Ele, se de fato amamos Jesus, conhecendo a sua palavra e colocando em prática. Jesus ele fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo, que aqui somos passageiros, somos peregrinos nessa terra, glória a Deus por isso. Há uma eternidade nos esperando. Os que creem em Jesus Cristo estarão com Jesus para sempre. Os que não creem em Jesus, a Bíblia fala que já está condenado. Amém? Porque todos nós, através de Adão, nós morremos espiritualmente, mas em Cristo Jesus nós temos a vida novamente. Então nós nascemos como filhos da ira de Deus, porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas ao crermos em Jesus Cristo, nós somos perdoados por Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, os que creem em Jesus Cristo
passam a ser filhos de Deus são perdoados por Ele. E para crer de fato em Jesus, você tem que amar Jesus. E amar Jesus é viver em santidade, é andar na porta estreita, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. Amém? E alguns testemunhos de fidelidade e fé. Nós temos que ter a nossa vida como testemunho de fidelidade e fé. Tem aqui exemplos, temos vários exemplos na Bíblia também. A nossa Bíblia tem que ser um exemplo. Tem Abraão e Isaac. Abraão e Isaac perseveraram em oração e fé para ter filhos. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Abraão e Sara esperaram por 25 anos. Isaac casou com Rebeca e depois de 20 anos ele casou com Rebeca aos 40 anos. Ele esperou 20 anos para ter filhos. E aos 60 anos de idade, nasceram os filhos Esaú e Jacó. Mesmo que você não tenha vindo, infelizmente, de uma família que de fato crê em Jesus, de fato uma vida cristã, comece por você. Comece crendo na palavra de Deus. Deus ali, ele chama um homem, ele separa um homem chamado Abrão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação. E de você todas as nações serão abençoadas. As nações são abençoadas pela descendência, né, da tribo de Judá, descendência de Israel. Israel, né, que era Jacó. Nós somos abençoados por Deus, pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Abraão sai da sua parentela. Abraão sai da sua terra com Sarai e vai obedecendo o Senhor. Por causa da obediência desse homem, o Senhor abençoa todas as nações com a salvação por crerem em Jesus Cristo. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É somente por Jesus, pela fé em Jesus Cristo, que nós temos salvação. Aí o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e de Sarai por Sara, que significa princesa, pois de Sara, né, iriam proceder muitos reis. E ali o Senhor faz a promessa. Tá bom. Ali Abraão, ao ouvir Sara, tem um filho com a serva egípcia de Sara, que era Agar, tem Ismael. Deus cumpre a promessa, o filho da promessa era Isaac. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ismael teve a bênção do Senhor, se tornou também uma grande nação, pai de 12 príncipes. Mas a promessa seria com Isaac, que é o filho da promessa de Deus. Amém? Então Abraão e Sara esperaram 25 anos para ter o filho da promessa, que era Isaac. E é muito importante, comece por você a fidelidade em Cristo Jesus, se você não teve a oportunidade de nascer na família cristã. Conheça o Deus único e verdadeiro através da oração. A oração é falar com Deus, é conhecer Jesus através das Escrituras Sagradas. Amém? Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, da descendência de Abraão nasceu uma grande nação, que é a nação de Israel, pois Deus muda o nome de Jacó para Israel. E da tribo de Judá veio o Salvador, Jesus Cristo, que abençoa todas as nações pela fé nele, com salvação eterna. E ali Abraão, fazendo Isaac conhecer a Deus, por meio das experiências que teve com Deus. Abraão esperou 25 anos pela promessa, que era Isaac, pelo filho da promessa. Nós não entendemos o processo do Senhor. É dolorido, é. Ele é o oleiro, nós somos vasos. E o Senhor nos molda de acordo com a vontade dele, para a glória dele. Esse processo que eu e você nós temos passado é para que lá na frente vidas venham serem restauradas para a honra e glória de Jesus. Amém? Se elas estiverem passando pelo processo que nós passamos, através do nosso testemunho,
através da nossa fidelidade e testemunho ao Senhor, elas serão encorajadas a prosseguir no alvo. Jesus é o alvo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é a nossa referência de vida, de viver conforme Jesus andou. Jesus ele nos usa como instrumento nas mãos dele para a glória dele, para que vidas sejam curadas. Jesus nos cura para que através de nossas vidas, vidas sejam curadas pelo poder, pela autoridade, que é no nome de Jesus. Amém? Abraão, ao esperar 25 anos para ter filho da promessa, ali ele faz Isaac conhecer a Deus através das suas experiências, através da sua obediência a Deus. Isaac casa com Rebeca, que também era estéril, assim como Sara era. Isaac orava ao Senhor. Isaac orou por 20 anos ao Senhor. E eu creio ali, glória a Deus, aleluia, que através do testemunho de seu pai Abraão, Isaac ali perseverou em oração. Perseverou, crendo na promessa que Deus fez a seu pai Abraão, que dele faria uma grande nação. E ali 20 anos depois, o Senhor dá filhos a Isaac, que é Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó para cumprir a promessa que fez a Abraão. Quando o Senhor fala com Jeremias assim, Jeremias, o que você vê? Jeremias responde ao Senhor assim, Senhor, eu vejo o ramo de um amendoeiro. E o Senhor fala com Jeremias, viste bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em outras versões está escrito viste bem, pois eu estou velando para que a minha palavra se cumpra. Há uma promessa na minha e na sua vida, porque todos nós nascemos com um propósito. Podem ser gêmeos idênticos nessa terra, mas todos nós temos digitais diferentes, porque o Senhor nos fez únicos. A Bíblia fala que Deus, ele nos teceu de uma forma assombrosamente admirável no ventre de nossas mães. Nós nascemos para um propósito, com um propósito de glorificar o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. O tempo é do Senhor. É o tempo dele que as coisas acontecem. Porque no tempo do Senhor as coisas vêm para permanecer, para a glória de Deus. Amém? É assim que eu e você temos que ser. Nós temos que perseverar em oração. Muitas vezes não é fácil, entramos a galera como Elias, porque somos humanos. Mas que o Senhor venha brindar as nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. Que possamos viver para ensinar as pessoas o amor de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. Em precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.